Vamos lá, saudações de paz aqui no Estúdio 7 Mais com ele, o maestro, melhor de todos, Marcelo Rodrigues. Graça e paz, meus irmãos, vamos lá. Olha só, assunto deveras sem ensaiar. Improvidadíssimo esse aqui, mano. Né? Eu tava pensando nele, eu queria te trazer um pouco da minha informação. Ele não sabe literalmente do assunto. Eu que pensei nesse assunto dessa vez e vamos falar. O tema de hoje será, o tema de agora será. Quem está certo, Deus ou a ciência? Melhor chamar de vinheta. Quando essa aí. Logo após a vinheta. Bom, irmãos, graça e paz para todos. Eu vou trazer aqui algumas informações que podem conflitar do que a gente tem por base de crença. Tudo bem? Onde chega esse limite, onde chegam as informações, eu venho pesquisando cientificamente muito da conduta do Evangelho em referente a muitas situações que deveras têm interligação no âmbito espiritual, do qual a ciência não tem base para se alicerçar e comprovar se isso existe veracidade. Bom, de antemão eu vou abrir esse leque para poder trazer essa informação para o meu irmão aqui e conversar a respeito disso, tudo bem? Primeiramente, em todas as ciências que eu pude estudar, não quer dizer que eu tenho toda a responsabilidade científica para poder dizer isso, mas nenhuma ciência, acredite no que eu vou te dizer agora, tem interesse de comprovar a existência de Deus. Tudo bem? Isso aí eu concordo. Nenhuma. Isso aí nem tem uma ciência interessada nesse quesito. Comprovar cientificamente. Rapidamente. Peraí. Deixa eu só complementar para não ficar ambíguo. Com exceções, as exceções de não ciências, tudo bem que existem não ciências, e existe também uma ciência pseuda. Houve também um programa de televisão que tentou comprovar que Deus possivelmente é das cordas, e a teoria das cordas que comprova a existência de Deus. Isso é não ciência, tudo bem? Depois você busca esses 3 itens, que é a pseudociência, ciência e não ciência. Primeiro ponto. Mas a ciência especificamente de estudo, de comprovações, de teorias, ela não tem interesse científico de comprovação da existência de Deus. Porque realmente eles estão certos. Quer falar alguma coisa em referente a esse primeiro ponto? Não, esse ponto aí, olha só. Um campo da científico, quando eu falo ciência, é porque faz parte, né, de um projeto e um processo acadêmico de busca de conhecimento e informação, inclusive de graduação, pós-graduação, mestrado, enfim. Inclusive reconhecido pelo, né, que é a teologia, né? Teologia, que é o estudo de Deus. Logia, que é estudo, enfim, ou seja, a teologia é um campo de estudo. Eu sabia que ele ia falar sobre isso. Não, porque o assunto é um campo de estudo que vai por esse caminho, não necessariamente para comprovar a existência de Deus, porém estuda sobre essas questões religiosas, o campo de fé, e traz a partir de diversas disciplinas, né, que existem dentro do campo da teologia, que vem elucidar, né, várias questões que não são explicadas pela ciência e logo conota-se que existe algo sobrenatural em determinados casos. Pronto, rapidamente. Quando você estuda teologia, quando a pessoa estuda teologia, muito da Bíblia era desfragmentada para não crença. Todos os milagres colocados na Bíblia, eu posso dizer um pouco mais especulatório, quase todos, para ser exatos, eles explicam que foi um fato que ocorreu de uma certa forma, em um certo momento. Abertura do Mar Vermelho, existe um vento que abre. Então todos os acontecimentos que alicerçam a base de fé, em geral, a teologia, ela explica que esses acontecimentos ocorrem fisicamente no ambiente humano, no ambiente biológico, isso é real. Calma. Por eles. Você está pegando esses fatos aí, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Sim. Peraí, calma. Manda aí. Peraí, vamos lá. Então, porque é melhor explicar tudo para você poder continuar, senão vai acabar enrolando. Olha o que você falou. Vamos lá. Você falou que existe aí um contraponto e fatos, inclusive, que, de certa maneira... A teologia explica os fatos. Não, você falou que, peraí, eu estou no campo da ciência, você falou da ciência. Que o científico, a academia de ciência, por exemplo, existem dois direcionamentos nesse âmbito. Existe o direcionamento do design inteligente, sim, perfeito, e do Big Bang. Sim. Perfeito? O design inteligente é a criação, a evolução da base que tem 2 vertentes, daquela que foi... O criacionismo e o evolucionismo. É o design moderno. O criacionismo é, de certa forma, um outro direcionamento, mas sim, é o criacionismo.
O design inteligente e a teoria do Big Bang são duas separações. A ciência que ela tem por base, ela se preocupa em ter as comprovações, na verdade, é quase que a afirmação de que houve-se o Big Bang, onde a construção do universo, onde existiu essa teoria. Não, eu estou partindo do que você falou. Não, o senhor deixa por relação aos milagres. Aí eu falei, pô, foi o que você falou. Vamos lá, os milagres. Aí a partir do milagre, os milagres também não são cientificamente comprovados, porque existem cláusulas para isso. Mas, por exemplo, falando do antigo, aí eu perguntei. Milagre. Do antigo, você falou, antigo. Vai lá, vamos lá. Por exemplo. Aí eu digo, não, peraí, deixa eu citar um exemplo aqui. A Bíblia conta a história de um camarada, né, chamado Jairo. Sim. Jairo, ele tinha uma filha. Perfeito. Beleza? E a filha, segundo a Bíblia, estava morta, literalmente morta. Sim. Morta. Então aí, inclusive, recomendaram, não comande mais não, e tal, já foi, e outras falam, já foi. Sim, mas diz a Bíblia que Jesus se desloca para lá, toma, inclusive, tem aquele encontro lá, toma minha pela mão e entrega-o viva. Aí quando você fala assim que tem uma comprovação científica para meio que questionar isso aí, você está falando porque é um fato histórico, mas é Pronto. isso? Olha só, primeira base do que ele está dizendo. Por exemplo, o milagre do soldado, que ele falou que tinha mais fé e ele cura a filha dele na casa dele. Tem essa questão do filho, no caso, aí seria o servo do centurião. A ideia de fé milagre pela ciência ela é inexistente. Porque não se comprova por si só. Exemplo, a ciência precisa de ferramentas comprobatórias da existência daquilo. Enquanto Bíblia, ela tem muitos fatos do qual não é possível nem comprovar. Então, por exemplo, Jesus, para quem acredita na teologia, para quem acredita, quem crê, a crença, que é a base de certa forma, a ignorância, você tem a informação na Bíblia, tão somente na Bíblia, mas não tem nenhuma comprovação de existência daquilo. Por exemplo, Jesus, por exemplo, não tem matéria para poder explicar Jesus na existência dele. Porque Jesus, pelo que a gente sabe, ele foi desfragmentado e foi aos céus. Ele não existe. Deus também não tem fragmentos para poder ser palpável e pegar ele. Não, mas peraí. Mas a fé por si só, ela se baseia nela mesma para poder comprovar os fatos. Calma, que eu estou quase entendendo. É porque você pulou lá pro final do que a explicação. A linha de raciocínio aí eu já estou quase pegando. Veja bem. Não, só para a gente entender, porque o tema foi agora aqui. Então, se agora você me embolado. Então, assim, deixa a gente vamos lá aqui. Veja bem, vamos lá. Você está falando sobre a questão sobre esse contratempo, esse contraponto em relação à ciência e a questão do campo de fé, beleza? Crença. A Bíblia não é só um livro de fé, ela é um livro histórico. Não, ela tem história, mas ela não deseja ser um livro histórico. Por que eu estou falando que é um livro histórico? Porque existem outras áreas de campo de ciência, campo científico, que baseia-se de informações da própria Bíblia. Se você pegar a divisão que a própria teologia faz, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, ou seja, ele faz essa divisão já a Bíblia por si só se explicando nela mesma. No livro históricos, que é história, tem muitas coisas que é contada nas histórias convencionais, que são histórias acadêmicas, que apodera-se dessas informações. Então, ou seja, não é invalidando, né, a questão da existência desses fatos, até porque eu estou falando de reconhecimento pelo Ministério da Cultura, né? Que é algo qualquer livro de que valida. Então, ou seja, não é conto de carochinha. Então, ou seja, rapidamente, essa validação, ela também está no livro de conto de fado. Desculpa, mas assim, a validação que é colocada sobre ela, causando a veracidade, é diferente. Então, a gente tem que entender que todas as informações da Bíblia são verossímeis? Não. Se a gente pegar o MEC, por exemplo, para registrar a Bíblia, não quer dizer que ela seja verossímil. Desculpa. Não é mesmo porque envolve fé nisso aí. Alguns fatos históricos que outras ciências apoderam-se para explicar determinados fatos. Aí eu abro a letra e falo para você, a Bíblia, ela tem acontecimentos históricos comprobatórios. Tudo bem, a ciência não precisa explicar sobre isso. A ciência, a academia de ciência, que explica, por exemplo, sobre o universo, não precisa parar para poder ler a Bíblia, porque Deus até então só é resposta para todas as coisas. Ele não é nenhuma diretiva de tratamento para dizer assim, ele responde, mas não justifica. Entendeu? Tudo se acaba em Deus, mas sem Deus a ciência, por exemplo, se alicerça. Já sem Deus a ciência se alicerça, mas em Deus nada se explica. Nem história, nem acontecimento, nem surgimento, absolutamente nada. Em Deus tudo se responde, mas nada se explica. Na ciência tudo se explica e não precisa de uma finalidade como Deus, porque nela também há-se resposta. Essa é uma diferença grandiosíssima. Deus é resposta, Deus não é explicação, Deus não é porquê.
Não, porque Deus não existe, Deus é. Não é fé? É, Deus não existe. Deus A é. ciência não precisa dele para explicar, por exemplo, o homem veio de onde? Para quem crê, obviamente foi Deus que criou a humanidade, daí por diante a Terra, o espaço, o planeta, não é isso? Sim, Mas eu para a creio que ciência, é uma linha de sem crença. Deus, existe uma forma, porque ela se baseia por dados. E os dados são comprobatórios de que aquilo possivelmente foi acontecido daquelas formas, ou eles geralmente falam 99%. 99% de exatidão sobre aquilo. Não que veio alguém de outro planeta, de outro universo, de outra galáxia e criou aqui a existência. O Então, campo da ciência histórica, manda. no vez falando agora de disciplina, né? A gente tá falando, É porque eu não ia pra essa área, mas tudo bem. Não. Vai O lá. campo histórico considera a existência de Jesus ou não? O campo histórico? Sim, claro que sim. Então, o cara é tão real e tão verdadeiro e comprovado cientificamente, porque Não, a comprovado história- pelos fatos históricos. fatos históricos. Pronto. A história não é uma ciência, não? A história, É o sim, campo de mas estudo é uma ciência, sim. Claro que é. para a ciência, onde é que está Jesus? Já que tem sangue dele, que foi supostamente encontrado pela Igreja Católica, Ó, pelo pessoal de... Veja bem, existem outros campos de estudos E é o que eu que tô te aí dizendo. a antropologia, Sim, antropologia antropologia de sociedade. é um campo de estudo também. Sim, E existem fragmentos de... o DNA de Jesus. Não, peraí, eu tô falando de Jesus Eu falei especificamente. dele. Não, eu sei, Ah, desculpa. eu citei sobre essa questão aí, se considera isso ou não. A história é um campo de ciência também, de estudo. Sim, Beleza? história sim. E considera sim, tanto é que ele dividiu a era, é antes e depois de Cristo, ou seja, a figura desse Cristo, Jesus, é real. Pronto, Tem a figura mundialmente conhecido desse- como sim. mundialmente conhecido, Como- mas não como- reconhecido. O acontecimento antes de Jesus, antes de Cristo, Essa e depois divisão de era. primeiramente, você sabe que existiu vários Cristos. Você sabe disso. Sim, Existiram Bíblia outros, fala calma, sobre isso. existiram A Bíblia outros fala. Jesuses e posteriormente também Não, existiram. Jesus fala sobre. A Bíblia fala sobre Calma. Então, a existência do acontecimento Cristos houve, historicamente houve. O fato de ter mudado o calendário estava regressivo e depois pararia no ano zero e começaria progressivo. Assim como em 2012 também iria acabar o mundo, assim no ano zero também isso aconteceu. Então, deu-se ao calendário também essa informação. Então, assim como o 1º de abril era o primeiro dia do ano, passou-se a adorar outro Deus e passou a ser dezembro. Isso é imposição de forma cronológica para a história acontecer. Não foi pelo fato da existência de Jesus que a data foi mudada. Ele foi um acontecimento que datou-se. Desculpa. O ano, você sabe que era regressivo e passou a estar no Não. zero. Isso independente da existência de Jesus. Iria acabar no ano zero e não É acabou porque como nós seguimos o acontece. calendário gregoriano, né? É. Gregoriano nosso. Não, então assim, e existe, a depender, né? O Oriente vê de uma forma, o Ocidente vê de outra. Isso é normal. É, mas na verdade Jesus se cálculo, apresenta pra gente. essa questão de cálculo eu tô falando de cálculo de tempo. Ah, sim, temporal. desculpa. Uhum. Então, existe essa questão cultural e a questão de cálculo é diferente. A forma que era vista anteriormente é diferente da que a gente considera-se hoje. A família de tempo, né? Hoje a gente segue um relógio, tem Sim. dia, ano, então é a Essa é forma- ciência. Ciência comprobatória. Então assim, ó, agora Ciência veja. de academia mesmo. Agora, peraí, veja. A figura, que eu tô citando esse exemplo aqui para poder a gente meditar também. Manda aí. Quando a ciência esforça-se, por exemplo, Era pra gente ter discutido isso antes de começar não, o vídeo. é bom, não, é É bom. porque foi pra outro nicho, mas É tudo bom bem. assim, não tem problema. Manda. Não, mas eu tô indo pra esse outro nicho porque é interessante também. Porque, assim, qual é a questão toda? Ó, por exemplo, a ciência, né, busca essas informações aí questiona assim, né? Olha, tem coisa que na Bíblia a gente considera. Só que, por exemplo, aí fala, vamos pegar um fato histórico, né? Aí, toda história, né? Histórico. A Arca de Noé, tal. Existiu ou não existiu? Peraí, o dilúvio existiu? Aconteceu ou não aconteceu? Ah, aconteceu! Mas não aconteceu no mundo todo. Aconteceu de forma fracionada ali em tal região. Ou seja, a ciência tentando, considerando, reconhecendo, porém, sobre outros moldes. Não, desculpa, a ciência Como ela não? não se atém para isso. Como a não? ciência biológica, a ciência da qual você tem o estudo e referente à base da ciência, eles não se preocupam com isso. Não tem cientista tentando comprovar a existência ou não da Arca de Noé, porque isso é um fato bíblico. Eles não têm essa preocupação. Peraí. Agora, a ciência da qual estuda teologia, que é tentando alicerçar religião, e essa não só existe na religião evangélica, porque existe a religião hindu, que foi muito antes da existência comprobatória dos povos, que a própria religião e a própria ciência de teologia desconsidera os povos mais antigos da Terra, eles não entram na Bíblia. Então, assim, toda a base de estudo de matemática, criada antes da possível existência do fato humano,
Os povos antigos, elas não são introduzidas na Bíblia. Então, existiam outros povos antes do povo supostamente criado, Adão e Eva aqui na Terra, por exemplo. Mas, quando você quer fazer uma ciência que enxergue só aquilo do jeito que você quer entregar daquela forma, é interessante. Mas a mesma ciência que deveria estudar, por que não pegou pelos povos antigos? Que trouxe todas as informações de astrologia, celtas, maias, incas, que veio pesquisando sobre isso. Que é base científica mesmo. Que é base comprobatória, que tem evidências para poder ser estudada. É porque eles consideram. Não é interessante acoplar e adicionar essas informações na Bíblia, porque traria distúrbio de uma... É como se fosse uma teoria da conspiração, a Bíblia e o Evangelho, da qual a gente prega. Assim como vocês o Evangelho desconsidera os Anunnakis, assim como desconsidera as possibilidades de existência em base de crença de povos em outros planetas, em outros planos, mas a ciência não precisa perder tempo explicando sobre isso, porque é base de crença, e a base de crença não está em ciência, está para quem se interessa em base de crença científica. Veja bem, eu tô compreendendo mais ou menos o que você quer dizer, mas assim, o que está posto é o seguinte, quando tem coisas que a ciência não demanda tempo ou esforço para tal, é porque existe campos de estudo e campos de interesse. Pronto, perfeito. Acabou. Porque, veja, não é sério, ó. Se eu for historicamente, outro detalhe, só para você entender, para a gente aprofundar mais nesse mesmo direcionamento que você nos levou. Dinossauros. Existe um versículo na Bíblia que existem grandes animais, concorda comigo? Pronto, sim. Pronto. Existe uma resposta. Existe dinossauro? Sim. Explica. A Bíblia não explica. Então, quem se aprofunda na arqueologia, estudo, é a ciência que comprova. Não precisa de Deus para explicar sobre dinossauro, porque nada nele se explica. Se responde. Deus responde. Tudo é porque Deus quer, mas não tem nenhuma comprovação. A ciência explica cada situação, cada fato. E a ciência é um Deus, entendeu? Não, peraí, não. Não bem, mas eu entendi, olha. A ciência busca, na verdade, por meio de ações ou fatos comprobatórios, aquilo que está posto. Sim. Mas eu não vejo confusão nisso aí. Perfeito, porque a ciência não é um Deus. Ela por si só se explica e responde. Deus só é a resposta. E aí, obviamente, quem se une para poder tentar fazer a comprovação disso, vai sempre se chocar com a ciência humana, que existe a pesquisa aprofundada sobre determinadas áreas, que a pesquisa bíblica, por exemplo, ela não se aprofunda, não tem aprofundamento. Ela é bem superficial e não tem raiz. Tudo se responde em Deus. Não, mas por isso existe o campo de estudo da teologia. Teologia, Deus. A teologia que faz parte do campo que singulariza Bíblia, religião, crença. Mas esses fatos históricos, que muitas das vezes não está exposto na Bíblia, sim, existe um histórico ali. A teologia faz isso. Busca locais. Por que é feito isso? Justamente para abalizar o que está sendo posto lá, que na verdade não é interesse tentar explicar de forma detalhada, até porque o próprio João disse lá, né? Que se fosse... João tá onde? João no Novo Testamento. Não tem isso na ciência, entendeu? Então assim... É como se o livro da Bíblia... Bote a Bíblia no foco. Sim. A ciência não tem interesse em pesquisar a Bíblia. Porque os acontecimentos aqui dependem de base de fé. A base de sustentação da Bíblia é fé. Sem a fé, não existe Bíblia. Porque todos os acontecimentos podem ser anátema, mas existiram os povos, eles andaram sobre a terra, existiram alguns acontecimentos que não era relatado. Assim como um livro de história mentiroso, e por exemplo, a nossa Bíblia, nós estamos aqui, se eu não me engano, na 77ª transcrição. Foram retirados 7 livros da nossa Bíblia pela Igreja Católica, então a gente não tem comprovações do que eles acreditam. Nós protestantes tiramos. Nós tiramos. Existe base histórica dentro dos 7 livros, mas foi tirado por interesse humano. Houveram traduções na Bíblia e várias traduções. Republicações. Porque houveram interesse. Então essa história que ocorre na Bíblia é manipulável. Infelizmente, Xuxa agora está querendo fazer a Bíblia dela. Então, preste bem atenção. A forma com que a gente pega a nossa Bíblia e tem por estudo, a gente tem como estudo primeira base de fé e crença. É necessário isso, porque sem isso, você nem cria ciência para estudo bíblico, ciência para base de comprovações históricas bíblicas, porque ela não se sustenta por si só, ela precisa de bases. Por exemplo, a história, falando sobre os incas, mas em geral os povos mais antigos do que a própria Bíblia relata, ela tem toda uma base estrutural, toda uma base de montagem e criação existencial e motivações própria. Ela não precisa de Deus para explicar, da Bíblia para explicar esses povos. Exemplo, os dinossauros têm todas as comprovações científicas e materiais para poder serem estudados, e isso tem datados, tem informações comprobatórias, não precisa da Bíblia para explicar. Mesmo porque a Bíblia só é aqui no nosso ocidente, no nosso Oriente.
ela não é universalmente reconhecida. Está sendo mundialmente conhecida, está sendo aceitando. O povo evangélico está difundindo a Bíblia como uma palavra essencial. Primeiramente, eleva-se a fé, porque é preciso a fé para poder informar sobre a Bíblia. Porque você só acredita no que está escrito por base. E é obviamente que existiram os povos que estão lá. Pode ter sido verdadeiro ou mentirosos. Pode ter sido filósofos como existiam antigamente. Os escribas, principalmente dos povos antigos, dos povos da Bíblia redaguida, eles são inteligentemente capazes de produzir uma história fictícia, por exemplo. Entendeu? E com base. Até, por exemplo, o livro de Apocalipse, do qual relatamos, houveram vários Apocalipse. O único que não se cumpriu até o dia de hoje é o de João, que ele comprova que Jesus virá, mas vários Apocalipse já se colocaram. Então, você precisa de uma verificação de fé, primeiramente, para acreditar numa história tão fajunta, para dizer tão importante. Então, tem gente que não acredita que houveram vários Apocalipse. Tem gente que não acredita. E é essa base de não sustentação que a ignorância prevalece e, portanto, você não constrói uma exatidão, porque não tem base científica comprobatória como qualquer outra ciência. Ela tem que criar uma base científica para tentar comprovar continuamente sobre ela que não tem outra sustentação. Então vamos acreditar que Deus fez o universo. Qual é a base que tem sobre isso? Você está entendendo que precisa de uma crença? E essa crença é inexistente. É porque na verdade é fé, velho. O relacionamento com Deus é fé. Inclusive, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como ter relacionamento. Isso está mais ligado ao próximo vídeo que a gente vai falar. Eu acreditar. Então assim, ó, eu entendi o que ele quis dizer. Se você não tiver... eu acredito que você pode ter melhor exatidão nas comprovações de você vivendo as coisas dos sobrenaturais. E as coisas sobrenaturais, ela não pode ser explicada. Porque eu vou dizer, uma base de estudo do qual eu tenho. A parapsicologia, ela é interessantíssima. Por quê? Para a ciência em cima de estudo, ela funciona assim, preste bem atenção. Olha como eleva a ignorância. Você precisa de explicação, experimentos, práticas e várias comprovações para que aquilo torne-se, portanto, uma ciência. Olha, então a gente conseguiu comprovar. A parapsicologia é, por exemplo, já ouviu falar de entidades, obviamente quem lê a Bíblia sabe disso. Então, se você acredita em entidades, anjo ou caixa de qualquer outra definição, a ciência descredibiliza isso porque não é algo material palpável. Quando é possível fazer um experimento fisicamente, a gente entende que é parapsicologia. Então, é possível, eu Marcelo, consigo criar algo visual, uma entidade, digamos, uma sombra preta, meu cérebro, minha força, minha energia conduzida por mim, eu consigo criar algo que você pode visualizar. É um dos níveis da parapsicologia. A gente consegue movimentar coisas. O seu cérebro consegue produzir imagens, sons com exatidões e perfeições cientificamente comprovados. Só que, como trata-se de ciência, algo que o ser humano obtém esse problema, muitas das vezes difunde de distúrbios cerebrais, você conseguir fazer determinadas fotos não torna-se você um superpoder, mas em seres humanos tem essa capacidade de fazer tais coisas, movimentar objetos com o poder da mente. Já ouviu falar bastante sobre isso. Sim, quando sobrepõe-se essa ideologia, quando não há explicação científica, aí fala assim, não, isso aí pertence à religião, portanto não é com a gente. Então chega o momento da ignorância, onde a religião pervade e fala assim, não, deixa isso com a gente. E eu posso lhe contar um fato aqui que explica entre ciência e religião claramente, entendeu? Um acontecimento que ocorreu em Santa Catarina alguns anos atrás, em referente a uma família que estava vivendo, e eu via frequentemente pedras voando no seu telhado. Tudo bem? Eu falei isso lá. Isso é um fato. E o que ocorreu? Nesse período, ouvia-se fisicamente uma família, então não era um surto coletivo, a família ouvia pedras sendo jogadas nos seus próprios telhados. E você busca essa reportagem aí. E depois que o pessoal conseguiu não explicar sobre aquilo, começou aí pastores. E aí, interessante, foi os pastores, no plural, tentar expulsar a entidade que estava, porque eles descobriram. Depois que houve um lapso, que foi a menina subiu no telhado, o pai subiu no telhado e ficou achando que fossem crianças ao redor jogando à noite, não ocorreu nada com ele. Quando a menina subiu, ela foi arremessada para cima e caiu para dentro da casa. Ela caiu sobre uma mesa, e você vai ver esse fato aí com detalhes. Então, ela viu que não houve ninguém que carregou ela, mas ela sentiu o jogar, então tratou-se de uma entidade. Onde a parapsicologia falou, olha, esse fenômeno não pode ser explicado. Então dá-se a religião. Passou-se então a ouvir esses pastores, e vários pastores não conseguiram expulsar a entidade. Então, vamos lá. Onde a ciência se exauriu da situação. Olha, é realmente comprobatório de que trata-se de religião, a gente não tem como cuidar disso. Porque não é palpável, não é físico. E
trata-se de religião. Então a família começou a buscar a religião. Por que vários pastores e não um? Porque todos os pastores não tinham os alicerces credenciais para poder expulsar entidades. É o que leva a crer a religião. E um padre fez isso. Ele conseguiu tirar a entidade da casa. Então tratou-se realmente da entidade, afastou. Se ele estava como comungado com a entidade, ninguém sabe. Mas ele conseguiu tirar isso. E por vezes a família vendeu a casa. Você vai ver essa reportagem claramente aí. Quem vai entrar nos detalhes, vai entrar a ufologia, que é uma pseudociência. Vai entrar... É isso que eu quero lembrar. É pseudociência, a comprovação de muitas ciências que estudam a Bíblia. Não é ciência de academia de ciência, não existe faculdade dentro da Academia Universal de Ciência. Existe pseudociências, não é não ciência, ela é pseudociência, que existe um grupo de pessoas que comprobatoriamente reconhecem aquilo como necessário de ser estudo e portanto faz. Então é nesse caso aí. Bom, então essa família, voltando a cá, desculpa, houve-se esse fato, isso é um fato real, isso aconteceu. Então por que mesmo dentro da perspectiva de pastores, mesmo da perspectiva da religião, nem todos estão credenciados para tais? A ciência não precisa comprovar isso. Sim. A ciência, academia de ciência, universidade, entendeu? Mas, para a base religiosa, você não precisa ter nenhum tipo de artifício científico para entender que possa ser uma entidade. Porque a ciência já disse, olha, não é fisicamente humano comprobatório, porque saiu da pseudociência, saiu da parapsicologia, passou acima. Então, são essas evidências de que a ciência ela se sobrepõe. Quando não explica, aí passa a ser parte do estudo religioso. Não, eu acho bacana. Eu acho que bacana essa discussão. Aliás, gostei, né, dessa situação de fazer você pensar sobre... E discutir também, né? E discordar, inclusive. É isso, com certeza discordar. Porque você tem a liberdade para isso. Então, vou abrir a oportunidade de você dar seu like, se inscrever no canal, porque isso é o que vai fortalecer e fazer com que a gente tenha mais e mais. Bota o dedão aí. Então, assim, ó. E também coloca seus comentários aqui, o que você achou, rapaz, eu achei que ia por um caminho, foi por outro, tal. Se você gostou, e se você também tem alguma experiência ser contada aí, coloca nos comentários pra gente poder aí movimentar essa questão, essa relação Deus pessoal, responde beleza? tudo, Deus responde tudo, mas não explica nada, e a ciência explica tudo sem a necessidade de Deus. Quem é Deus? A ciência é o Deus, supostamente dito. E aí, pra você é o quê? Vamos à crença, né?